Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Adriana Oliveira e hoje eu trouxe uma revisão para vocês na edição do IFMA 2024. Então acompanhe aqui que a revisão ela vai começar. O primeiro conteúdo que eu trouxe foi sobre porcentagem. Nós vamos trabalhar questões de alguns institutos federais, não somente do IFMA, mas também de outros institutos que trabalham a mesma linha de questão, o mesmo modelo de questão. E uma dica para você que está em casa acompanhando esse vídeo é que você procure um ambiente silencioso, onde você possa dar pause nesse vídeo, fazer os seus cálculos e depois conferir sua resposta, porque assim você consegue ter uma revisão mais efetiva. Então vamos lá, que a primeira questão já está aqui. Se as 2.300 pessoas que se tornaram órfãos por feminicídio no Brasil em 2021 representam apenas 20% do total de órfãos por assassinato no país nesse mesmo ano, o total de pessoas que se tornaram órfãos por assassinato no ano de 2021 foi de... Então, nesse caso, nós temos uma questão de porcentagem, onde esse nível aqui é um dos mais elevados para a questão de porcentagem. Porque ele me dá um valor que corresponde a 20%. E eu não sei o total. Então, eu tenho que descobrir esse total. Esse 100% corresponde a que valor? Então, nós temos duas opções para calcular esse total em qualquer outra questão que apareça com essa linha de calcular esse total. Então, o que a gente pode entender aqui? Que eu não tenho um total. Desse total que eu tenho que descobrir, eu sei que 20% dele, 20% do total, representa 2.300, o valor de 2.300. Então, eu poderia fazer por tentativas. Daria certo se eu não lembrar a fórmula geral que eu vou mostrar para vocês. Eu poderia ver que se o total for 12.000, 20% de 12.000 corresponde a 2.300, eu já poderia ver que não. Porque quando eu calculo 20%, eu posso eliminar esse 100% aqui com o zero, com esses dois zeros aqui, multiplicaria 12 vezes 2 dá 24. Então, o número aqui, ele não aparece o 24. E 11.000, 20% de 11.000, quando eu multiplico 11 vezes 2, já dá 22. Então, também não dá certo. Se eu pego 125 e multiplico por 2, vai dar 250. Então, também não dá certo. Se eu pego 115, que é só os algarismos diferentes de zero, se vocês compreenderam aí o meu raciocínio, se eu pego 115 e multiplico por 2, vai dar 230. Então, aparecem os algarismos aqui que eu tenho como resultado de 20%. Então, por esta lógica, eu poderia marcar a letra D. É um cálculo de porcentagem, onde eu, do total aqui, desses totais aqui, eu vou verificar qual deles 20% representa 2.300. Não sei se vocês acompanharam esse raciocínio. Caso não, essa regra, essa dica, você vai seguir a fórmula utilizando uma regra de 3, que sempre dá certo. Eu acredito que é o que vocês, a maioria de vocês, são acostumados a fazer. Então, na regra de 3, nós temos sempre um valor que nós vamos relacionar com o total, e esse total nós vamos trabalhar com os 100%. Quando nós falamos em porcentagem, nós pensamos no todo, e o todo é 100%. Nós não sabemos qual é esse valor total aqui de órfão, de pessoas órfãs. Então, nós vamos representar esse total por X. O valor total está para 100%, assim como 2.300, que é a quantidade que aparece aí, está para 20%. Então, fazendo essa relação de porcentagem aqui, nós conseguimos encontrar esse valor total. Essa relação de regra de 3, nós podemos descobrir o valor total, nós podemos descobrir o valor da porcentagem e nós ainda podemos descobrir a taxa percentual. Então, essa fórmula aqui de regra de 3, você consegue trabalhar valor total, valor da porcentagem e também a taxa percentual. Então, o que eu faço agora? Multiplicação do meio pelos extremos, onde nós vamos ter x vezes 20,
que vai dar 20x. Eu não trabalho com os símbolos de porcentagem, só para organização ali, que é igual a 2.300 vezes 100, nós vamos ter, então, 230 mil. Finalizando, nós vamos dividir, então, o valor do x, nós vamos dividir o 230 mil por 20. A gente já pode eliminar um zero daqui, um zero daqui. Ficou 23 mil dividido para 2. O 2 que está multiplicando ali o x, eu já eliminei o zero, dividindo, ficou só o 2. Ele vem agora para a divisão. E aí nós vamos ter, então, o valor de x, que é o valor total de assassinatos. Nós vamos ter 23 dividido por 2, nós vamos ter 11,5, só que eu não vou botar a vírgula, porque eu tenho três casos ainda. Então, 23 mil dividido por 2 vai dar 11.500. Então, o nosso resultado aqui é a letra E, como eu já havia dito, só que de uma forma bem rápida, fazendo esse raciocínio que eu mostrei para vocês. Caso vocês não queiram usar, não entenderam aquele raciocínio primeiro, façam por regra de 3, que é certeza. Confia que sempre vai dar certo. Vamos para a próxima. Aqui eu já trouxe uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela sempre vai aparecer com fórmula geral f de x ou também y. F de x ou y são a forma que nós temos de representar uma função. Nós vamos ter uma função do primeiro grau, f de x é igual a x mais b. Esse a e esse b são coeficientes numéricos, são números. O a é sempre o coeficiente angular que acompanha o valor do x, e o b é o coeficiente linear que sempre vai estar sozinho. Então, geralmente, eu tenho uma função do primeiro grau desta forma. O a ele é obrigatório, ele tem que vir, ele tem que ser diferente de zero. O b, ele pode não aparecer, eu posso ter só uma função f de x igual a 2x, por exemplo. Então, essa é a fórmula geral de uma função. Esse f de x ele pode aparecer com y. Eu posso ter também y é igual a x mais b. É a fórmula geral. As questões que o IFMA cobra de função do primeiro grau, ou é para você substituir o valor de A ou de B, multiplicar e somar, ou é para você encontrar a fórmula geral. A partir de um problema, ele vai lhe dar um problema e você vai interpretar esse problema e vai organizar como seria a função na forma geral, a sua fórmula geral. Então, vamos lá. Em uma cidade, o número de casos de feminicídio era de 2.458 no início da análise dos dados. Após uma política de prevenção, apresentou redução a uma taxa constante de 10 casos por mês, ou seja, todo mês diminuía 10 casos. A lei de formação da função, que é nesse modelo aqui, que determina o número de casos de feminicídios F em função do número de meses E. Primeiro, eles foram bem legais com as questões, nessa questão aqui, porque ele já disse a lei de formação da função. Então, o aluno já identifica que aqui eu tenho uma função, um conteúdo de função aqui, e ele já diz que é para calcular aqui, para determinar os casos de feminicídios dado por F em função do número de meses representado aqui por x. Então, nós vamos ter essa relação aqui de f de x. F de x vai ser igual aqui. Nós temos o número de casos de feminicídio, esse valor aqui, no início do ano, no início da análise dos dados, na verdade. Após uma política de prevenção, que deva ser campanhas de conscientização, que deva ser, então, mais campanhas de denúncias. Então, a partir dessa campanha de prevenção, dessa política de prevenção, teve uma redução nessa taxa. Essa taxa ela foi reduzindo 10 casos por mês. E X representa o número de meses. Então, no início, nós tínhamos a quantidade de 2.458 casos. Desse valor, nós vamos ter uma redução. Então, nós vamos usar o menos, onde nós vamos ter essa redução de 10 casos por mês. E a quantidade de meses é determinada por X. Então, nós vamos ter 10x.
onde a alternativa correta vai ser aqui a letra A. Nas últimas edições do IFMA, ele trouxe questões que envolviam justamente isso. A partir de um problema, você interpretar e determinar ali a lei da formação da função. Então, muito boa questão, bem simples, não tem como errar. Vamos para a próxima. Outra questão de função. Aí você já dá pause, já leia e tente fazer. Um agricultor arrecadou seu terreno para uma empresa de energia eólica com o objetivo de melhorar a renda familiar e de contribuir com a preservação do meio ambiente. Supondo que foram instalados 4 aerogeradores na propriedade e que cada aerogerador corresponde a uma renda mensal de R$1.000. A lei de formação da função correspondente ao valor recebido pelo proprietário do terreno ao final de X meses é dada por... Então, aqui, você coloque pause, tente fazer e 2 minutos depois você já venha com o play para ver qual é a alternativa correta. Queridos, eu sempre gosto de, ao ler uma questão, já ir destacando os pontos principais, para quando eu voltar, eu já ser mais rápida e mais objetiva. Então, o que ele quer aqui? Ele quer a lei de formação da função, que corresponde ao valor recebido pelo proprietário do terreno. Então, nós vamos ter aí uma função f de x, que já representa todos em f de x que é igual, nós temos esse valor aí de R$1.000, supondo que foram instalados 4 aerogeradores na propriedade, 4 aerogeradores, e que cada aerogerador corresponde a uma renda mensal de R$1.000. Cada um deles vai ter uma renda mensal de R$1.000, então nós vamos ter 4 vezes 1.000. 4 vezes 1.000 aqui, que vai dar os 4.000. O que mais que nós temos? Corresponde a uma renda mensal de 4.000. A lei de formação da função que corresponde ao valor recebido pelo proprietário do terreno ao final de X meses. Como a renda é mensal, quer dizer que em cada mês, cada aerogerador vai receber R$1.000. São 4 aerogeradores, então em um mês, o agricultor, o proprietário do terreno, ele vai ter uma renda de R$4.000 em um mês. E a função, ela vai representar a renda mensal dele. Então, a renda mensal, dependendo da quantidade de meses que esse aerogerador funcionar, ele trabalhar, então a renda mensal vai ser dada por 4.000. A renda desse proprietário vai ser 4.000 vezes x, que é a função de letra A.